Salve, salve rapaziada, meu nome é Jean, seja bem-vindo ao canal, se inscreve, ativa o sininho, se gostar dá like, se não gostar não tem problema, dá dislike. Hoje o assunto é o que é Umbanda, já que muita gente tem mania de distorcer essa maravilhosa religião, seja por falta de umbandistas assumirem suas posições ou seja por falta de conhecimento, sendo manipulado por outras pessoas. Então, o vídeo de hoje vai esclarecer de uma vez por todas o que é de fato a Umbanda. Bom, a Umbanda, ela é uma religião nova. Ela tem pouco mais de 115 anos. Ela foi fundada em 1908 pelo irmão Zélio Fernandino de Moraes. E por que a Umbanda ela é uma religião nova? Nova quando comparamos com outras. Por exemplo, a primeira religião que teve foi o culto à natureza, isso há bilhões de anos. Temos também o judaísmo, que tem 6.018 anos, o cristianismo, que tem 2.018 anos, islamismo, que tem mais ou menos isso aí, 6.018 anos. Então, quando se trata de religião, pouco mais de 115 anos, é nada, praticamente é uma religião recém-nascida. A Umbanda, ela é até mais nova que o Candomblé, que é uma religião que as pessoas costumam confundir com a Umbanda. O Candomblé tem 400 anos. Então, primeira informação, a Umbanda, ela é uma religião nova. Segundo ponto, é uma religião brasileira e é onde se tem também o trabalho de entidades brasileiras. Por exemplo, os boiadeiros, os pretos velhos. Tem também pombagira, tem ao menos uma pombagira brasileira. E, enfim, a Umbanda ela é uma religião 100% brasileira. O que prega a Umbanda? Primeiro, um dos princípios da Umbanda é fazer a caridade, tudo pela caridade. Ou seja, na Umbanda você obrigatoriamente, por uma questão moral e de princípios, o seu atendimento dentro do terreiro não deve ser cobrado para nenhum tipo de trabalho espiritual. Por exemplo, consultas não são cobradas, trabalhos não são cobrados, cirurgias não são cobradas, tudo feito pela caridade. Ou seja, daí a Umbanda ela sobrevive como? Ela sobrevive de doações, eventos e cursos. Daí sim, embora tenha gente que conteste essa parte aí de cursos, que alguns consideram que isso seja vender a Umbanda, é totalmente compreensível. Por quê? Porque de alguma forma a Umbanda, ela, para praticar a caridade, tem que ter alguém que a sustente. Nesse caso são seria doações, normalmente cantina e cursos. É isso que possibilita a Umbanda ser um trabalho totalmente gratuito. A Umbanda, ela também é uma religião que cultua orixás vindos do Candomblé, aliás, trazidos do Candomblé, que não foi o Candomblé e ninguém que inventou os orixás, mas isso é assunto para outro dia. Então, a Umbanda ela é uma religião que cultua orixás. Esses orixás normalmente varia de casa para casa, mas são as linhas, vamos dizer assim, por dizer assim, principais, que são 7: Oxalá,
Oxum, Ogum, Omolu, Nanã, Oxóssi e Xangô. São esses os 7 principais, entre aspas, orixás da Umbanda. Hoje em dia, algumas casas de Umbanda já estão abrindo seu culto para Oxalufã, para Obá. No passado tem até ponto umbandista para Iroko e Ossan, ou seja, uma religião que aos poucos está abrindo seu leque para os orixás. Bom, apesar da Umbanda ter seu culto aos orixás, os orixás serem a essência da Umbanda, na Umbanda, vamos dizer assim, a linha de frente dela é as entidades. O que são as entidades? As entidades trabalham em alguma linha da Umbanda, ou seja, que são os caboclos, preto velhos, erês, exus, marinheiros, boiadeiros, ciganos, malandros, baianos, e tá chegando linha nova, dos piratas e dos cangaceiros. E cada uma linha dessas, ela é sustentada por algum orixá. E em outro momento posso falar aqui a função de cada uma dessas linhas, mas o que elas querem? Elas querem também trabalhar para a sua evolução. São todos espíritos evoluídos que querem que você evolua, que trabalhe para a sua evolução, na resolução dos seus problemas. Terceiro ponto. A Umbanda é uma religião que, além do princípio da caridade, ela tem um princípio do amor. Portanto, procure a Umbanda para resolver seus problemas de forma honesta e ética. Por exemplo, não adianta você procurar um terreiro de Umbanda pensando em fazer amarração, em fazer bruxamento, destruição, pensando em destruir seu inimigo, pensando em passar a perna em alguém. Enfim, não procure a Umbanda se sua intenção for essa. A Umbanda, ela é amor. Então, simplesmente a Umbanda, por trabalhar com espíritos de luz, ao menos a verdadeira Umbanda, vai recusar fazer esse tipo de trabalho. Segundo ponto. A Umbanda é uma religião que ela não tem julgamento. Ou seja, ela vai receber você sem exigir que o evangélico se torne bandista, que o católico se torne um bandista, não. Ela nem vai perguntar isso. Ela simplesmente, uma entidade, quando você estiver conversando com a entidade, ela simplesmente vai perguntar qual é o seu problema, ou vai chegar simplesmente e falar: tudo bem, filho? E daí você vai lá e conta o seu problema, toma seu passe, e só isso. Ela não exige que você se converta à Umbanda. Outra coisa também sobre a Umbanda que nós devemos falar é que a Umbanda, ela é uma religião sincretizada. Ela tem os orixás africanos, ela tem também santos católicos, e também, como ela trabalha com incorporação, trabalha com espíritos, ela também tem uma fusão do espiritismo. Então a Umbanda, ela é uma mistura do catolicismo, do candomblé e do espiritismo. Porém, apesar dessa mistura, entre aspas, a Umbanda, ela tem tudo que você necessita. Tem ritual para tudo, desde que seja
para o bem e para a caridade. Outra vantagem da Umbanda é a simplicidade. Por exemplo, não é uma crítica, você vai no Candomblé, a primeira coisa que você tem que fazer é você jogar os búzios para resolver seus problemas. Feito isso, os búzios, você vai ter que tomar muitos ebós, dependendo da sua situação. Daí, dependendo do caso, você pode ser chamado a, vamos dizer assim, fazer o santo, que nada mais que seria que você se desenvolver no candomblé. Ou seja, comparado com outras religiões, principalmente com a religião irmã candomblé, que é uma religião linda, maravilhosa, mas que o candomblé, por ter muitos elementos, ela se torna, entre aspas, um pouco difícil, entre aspas, novamente, de ser praticada. A Umbanda, ela vai optar pela simplicidade para resolver seus problemas. Por exemplo, uma vela e um copo com água, um banho de ervas, deixa eu ver o que mais. Muitas vezes sim, um trabalho espiritual, mas esse trabalho espiritual não vai envolver sacrifício de animais, não vai envolver, vamos dizer assim, grandes oferendas, mesmo porque a Umbanda, ela foi feita para pessoas simples. Então, na maioria das vezes, a sugestão para você resolver os seus problemas na Umbanda será vela, um banho e uma oferenda simples, às vezes no ponto de força ou não, que seria mais ou menos como, sei lá, entregar uma oferenda na mata. Porém, a Umbanda, sabendo da simplicidade das pessoas, sabe que nem todo mundo tem condições de ir até uma mata, nem todo mundo tem condições de ir em uma cachoeira. Então, a Umbanda, ela sempre vai optar pelo possível dentro de suas condições, tanto de locomoção como suas condições financeiras. Galera, acho que é só o que eu tinha para falar hoje sobre a Umbanda, para você ter uma ideia do que é a Umbanda. Daí depois eu vou se esse vídeo fazer sucesso, é claro, destrinchando outras linhas da Umbanda, falando mais sobre caboclo, sobre preto velho, sobre herê, enfim. Isso foi só para você ter uma noção do que é a Umbanda. Tchau, tchau, até a próxima. Fique em paz, fui, valeu!